Então, hoje, o texto que eu quero ler com você está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Para a gente estar falando, fechando a série A Força da Fé. E hoje nós vamos estar falando sobre sobreviver. Sobreviver. Pergunta para o seu irmão aí, está difícil? Você está enfrentando algo difícil? Algo complicado? Quem está enfrentando algo difícil aí, levanta a mão. Deixa eu levantar aqui. Levantar, gente. A gente enfrenta coisas difíceis. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que não seria fácil. Não seria fácil. Então, fechando essa série sobre a força da fé, nós vamos estar falando sobre sobreviver. Como sobreviver e sair do deserto. Todos nós passamos por deserto. Uma hora, um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente enfrenta os nossos desertos. Está entendendo? Mas como sobreviver e sair do deserto? 1 Coríntios 10, versículo 10, diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e perceberam e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Feche seus olhos, Pai Santo, Pai amado. Oh Deus, nós acabamos de ler aqui a Tua palavra. Senhor, esta é a preciosa palavra do Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha revelar essa palavra aos nossos corações nessa noite, para o louvor, glória, exaltação do Teu santo nome, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, este texto aqui é um texto muito atual. É um texto muito atual, porque ele serve para mim, serve para você nos dias de hoje. O final deste texto diz assim: é chegado o fins dos séculos. Só que aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele fala assim, ó, está escrito aqui, ó, aqui está escrito, que o povo andou no deserto e murmurou. Mas o povo morreu no deserto. Por que está escrito isso aqui? Para servir de exemplo, para mim e para você, não murmurar no deserto, para que não venhamos morrer no deserto. Está entendendo? Quem murmura aí? Fala assim: ai meu Deus, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Esta palavra, meu querido, estabelece uma comparação entre o que ocorreu com o povo de Deus quando saíram do Egito e passaram pelo deserto. Na vida, todos nós passamos por deserto. Esta passagem aqui, ela é a narração do que aconteceu com o povo, quando o povo saiu no deserto, e essa passagem aqui traz para mim e para você experiências vividas por aquele povo dia após dia. Aqui nesta comparação, o Egito representa um mundo pecaminoso, e o deserto representa aqui a nossa trajetória em uma terra cheia de tribulações. Ou quem não tem tribulação? O próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Em algumas traduções está lá tribulações. Então nós passamos por tribulações, nós passamos por aflições. Então, Egito aqui representa um mundo pecaminoso, e deserto representa a nossa trajetória
em uma terra cheia de tribulações. E Canaã representa o objetivo, o alvo que cada cristão quer chegar. Que objetivo que é esse? Que alvo? Aonde que cada um de nós quer chegar? Onde você quer chegar? Eu quero chegar no céu. Tenho certeza que você também quer chegar no céu. Então aqui, Canaã representa esse objetivo. Canaã representa o céu. Mas olha só, para sobreviver numa área que impõe riscos às vezes mortais. Para sobreviver nessa área cheia de riscos tais como floresta, montanha, deserto. Nós precisamos de quê? De um kit de sobrevivência. Nós precisamos de um kit para sobreviver. Para sobrevivermos no deserto das nossas vidas, e não nos perdermos, e nem morrer no deserto, a gente pode perder, mas também podemos morrer. Mas para sobreviver, não nos perdermos e nem morrer nesse deserto, mas para termos uma trajetória, que seja uma trajetória segura, mas também proveitosa. Não adianta ter uma trajetória segura e no final ela não ser proveitosa. Para nós termos essa trajetória segura e uma trajetória também proveitosa, nós precisamos ter esse kit de sobrevivência. Então nós necessitamos ter conosco este kit, onde será indispensável conter os seguintes conteúdos. Preste atenção. O primeiro conteúdo que nós temos que ter no kit de sobrevivência para termos verdadeiramente uma fé forte, atravessarmos o deserto, passarmos por tribulações e sairmos sobreviventes, vencedores. Primeira coisa, direção de Deus. Direção de Deus. Precisamos ter direção de Deus. Êxodo 13, 21 diz assim, ó: e o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Descansava não. Cadê os preguiçosos aí, ó? Palavra atual. Eles caminhavam de dia e de noite. Caminhavam para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Colunas de nuvens e fogo representam presença de Deus. A presença de Deus que guiava o povo pelo caminho. Não pode faltar na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Não pode faltar a presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos conduz, que nos guia pelo caminho. Você tem colocado as suas lutas, suas tribulações, suas angústias, seus desertos na direção de Deus? A sua vida está na direção de Deus? A sua vida está na dependência de Deus? Pastor, está aqui, ali. A pergunta é: a sua vida está na total dependência de Deus? Sem reserva? Experimente isso. Confie no Senhor sem duvidar. E você verá
grandes coisas vai acontecer na sua vida. Uma outra coisa que não pode faltar neste kit de sobrevivência é a água. Água não pode faltar no kit de sobrevivência. Não pode faltar a presença de Deus, mas também não pode faltar a água. Água. Sem água, você vai se desidratar e vai morrer no deserto. Então, no kit de sobrevivência não pode faltar água. A desidratação aqui, ela representa o quê? O que, pastor? O que representa a desidratação? Desidratação representa o pecado. Representa aqui o pecado. Queridos, Deus, Ele fez brotar água da rocha. Deus transformou águas amargas, que não podiam ser bebidas, em águas saudáveis, que poderia ser consumida. A água que representa Jesus. A água que representa Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu querido, minha querida, sem essa água é impossível atravessar o deserto e chegar em Canaã. Vou repetir. Sem Jesus, a água da vida, é impossível atravessar o deserto e chegar em Canaã. Por isso eu disse, você pode até sobreviver no deserto, mas chega lá do outro lado, atravessou, mas não entra em Canaã. Sem a água, Jesus Cristo, é impossível isso. Lá em João 14:6, o Senhor Jesus, Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a água da vida. João 7:37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e chamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios correrão do seu ventre. Rios correrão de ti, se você crer nele. Então não pode faltar a presença de Deus. Não pode faltar Jesus, que é a água da vida. Outra coisa que não pode faltar no seu kit de sobrevivência para você ter uma fé inabalável, atravessar o deserto, chegar do outro lado lá, mais que vencedor, é o maná. Fala com seu irmão, no deserto tem maná. Não pode faltar o maná. Não pode faltar o maná. Ele tem que estar no seu kit de sobrevivência e você precisa do maná. Êxodo 16:14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Maná, o que é o maná? O maná que representa a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a minha vida e para a tua vida. Você pode fazer campanha, pode orar, pode chamar
2.000 pastores para orar por você, mas se você não lê a palavra não entrar em você, nada acontece na sua vida. O que muda é a palavra, o que transforma é a palavra. Aqui nessa palavra, ela não contém o que Deus diz. Ela é a boca de Deus. Esta palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a boca do Deus vivo. Quando você abre essa palavra, você está abrindo os seus ouvidos para ouvir o que o Deus Todo-Poderoso está falando para você. O maná é a palavra. E nós precisamos deste maná. Mateus 4, versículo 1 diz assim, ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem gente que acha que é muito forte, que o diabo não vai tentar ele não. Jesus foi tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Natural. 40 dias sem comer. Tem gente que não fica 2 horas já está com fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que viver o que está nesta palavra. É essa palavra que nos faz ficar de pé. Essa palavra que nos dá vida. Essa palavra que nos dá energia para podermos vencer as tentações, vencermos as tribulações, vencermos as adversidades. Esta palavra, quando estamos firmados nessa palavra, estamos firmados na rocha eterna, na palavra viva de Deus. Essa palavra é que muda a minha vida, essa palavra é que transforma a minha vida, essa palavra é que muda a tua vida, essa palavra é que transforma a tua vida. É a palavra de Deus que muda. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas dizendo algumas palavras sem entender o que é. Muitas pessoas falam assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quem já ouviu gente falando isso? É verdade. Você é o que a Bíblia diz que você é. Se você não tem Jesus como Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz que você é réu do fogo do inferno. Isso é o que a Bíblia diz que você é. Mas se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você é cidadão do céu. Você está aqui de passagem. Aqui você está atravessando um deserto, rumo ao objetivo, rumo a Canaã, rumo ao céu. É isso que a Bíblia diz. Então, de fato, verdadeiramente, somos o que a Bíblia diz que somos. Amém? Outra coisa que não pode faltar no seu kit de sobrevivência. Agora o negócio começa a estreitar um pouquinho mais. Até agora tá bom, né? Mas você precisa de ter uma fé forte. Para você sobreviver no deserto e chegar em Canaã. O que não pode faltar? Regras claras. Regras claras. Imagine comigo. Uma multidão saiu do deserto. Caminhando, a multidão no deserto. Aquela multidão caminhando. Está andando lá, Janaína, uma multidão. Imagina se não tivesse nenhuma regra. Não haveria ordem. O maná descia, um ia comer mais do que o outro, um ia deixar o outro sem comer, porque o ser humano é assim mesmo, ele só pensa nele.
Mas o transformado, ele pensa no próximo, ele ama o próximo como ele ama a si mesmo. O que tem a água da vida, o que ele não quer para ele não quer para o outro. Mas o povo estava ali caminhando no deserto, precisava de ter regras. Sem obediência a regras. Que regras? A Bíblia, a palavra de Deus. Sem obediência a essas regras, se morre no deserto. Se morre no deserto. Precisamos obedecer o que está aqui. Então a gente morre no deserto. Se Deus falou, não faz, não faz. Se Ele falou, faz, dê o seu melhor. Não é fazer meia boca, não. É o seu melhor. Uma frase que os pastores aqui já estão acostumados bem a ouvir, que eu gosto muito dela, quando eu falo sobre ministério. Ministério é o quê? É uma chamada incrível. Incrível. Para você fazer o que você não quer. Na hora que você não pode, sem o dinheiro necessário. Isso é ministério. É renúncia. Jesus renunciou o trono dele para morrer por mim. E eu não posso renunciar a coisas terrenas por ele. Não posso. Existem regras. Regras têm que ser cumpridas. A pessoa está lá. Quer fazer? Vou fazer. Aí entra. Aí procura um líder do ministério. Eu quero fazer. Mas quer fazer, mas não quer cumprir regras. Quer quando dá, quando sobra. Imagina se Jesus falasse assim, ó, quando sobrar um tempo eu vou lá e morro por você. Estou falando por quê? Porque Jesus falou assim, você quer me seguir? Quer? Quer mesmo? Quer? Toma a tua cruz e siga-me. Você precisa pegar a sua cruz e carregar. A cruz, muitas vezes, é renunciar um momento de lazer. Muitas vezes é isso, você precisa de renunciar um momento de lazer, renunciar a alguma coisa. Para quê? Para cumprir uma regra. Para poder estar na presença de Deus. Outra coisa que você não pode deixar faltar no seu kit de sobrevivência é o tabernáculo. Fala para o seu irmão, não pode faltar o tabernáculo no seu kit. Está faltando aí? O que é o tabernáculo? O que o tabernáculo representa aqui? A igreja. A igreja. Êxodo 25, 8 e 9 diz assim, ó, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. O que é a igreja? O tabernáculo aqui representa a igreja. O que é a igreja? A igreja é a casa de Deus. É o quê? Local para o cristão congregar e ter comunhão com os irmãos. É congregar e ter comunhão com os irmãos. Não é congregar, não é sentar depois. É ter comunhão, lugar de comunhão. Imagina se o seu dedinho resolvesse andar sozinho. Fala assim, não vou ter comunhão com a sua mão hoje não. Vou vazar. É lugar de um cristão congregar, ter comunhão com os irmãos, ouvir a palavra de Deus e guardar ela no coração e fazer reto o que
é bom aos olhos de Deus. Igreja é lugar disso. Não é o lugar também de você chegar, ouve um sermão no domingo e chega em casa e já nem sabe o que foi pregado mais. É ouvir e guardar no teu coração. Isso é igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você estiver andando lá na Praça 7, todo mundo que conhece a Praça 7, né? Você está andando lá. De repente você vê um pé andando sozinho lá. Um pé. O que você vai pensar? O que você vai pensar? Um pé andando sozinho. Você não vai pensar nada, que você nunca vai ver, vai ver? Por quê? Por quê? Porque um pé fora do corpo, ele é morto. Assim é um crente desigrejado. É um pé, um dedo, uma mão, um rim, um coração fora do corpo. Fora do corpo está morto. Está entendendo? Está fora do corpo, está morto. Então nós precisamos ter no nosso kit de sobrevivência, tem que ter o tabernáculo, tem que ter a igreja, temos que estar unidos, temos que estar juntos. Ah, pastor, mas tem essas... Irmão, deixa eu falar com você uma coisa. Você precisa ser salvo. Você ficar olhando para o outro vai, você vai atrás. Para onde? Para o inferno. Muda você, melhora você. Vamos fazer uma igreja junto. Saudável. E vamos para a glória. Vamos chegar no objetivo. Vamos chegar em Canaã. Vamos cantar lá, glória, glória, aleluia. Então você precisa de ter comunhão com os irmãos, precisa de congregar. Outra coisa que não pode faltar no seu kit de sobrevivência é autoridade espiritual. Autoridade espiritual não pode faltar no seu kit de sobrevivência, senão você morre no deserto. Jeremias 3,15 diz assim, ó, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Quem que dá o pastor? Deus. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. João 10:4 diz assim, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós temos o sumo pastor, que é Jesus Cristo, Senhor dos senhores, a autoridade máxima da igreja, a cabeça da igreja, mas nós temos líderes que governam a igreja de Cristo, dadas por Ele. E nós precisamos aprender isso. Não queira, meu querido, maldição na sua vida e venha morrer no deserto. Você precisa de respeitar a autoridade espiritual dos seus pastores. Você precisa de respeitar. Vou te falar com você uma coisa. Eu já falei com os pastores em reunião pastoral. E eu falo, vou falar público. O culto está sendo transmitido ao vivo, fica gravado. Minha vida é um livro aberto, não tenho medo de falar. E eu falo. Não é tudo que o meu pastor pede que eu concordo. Mas eu obedeço tudo. Porque ele é autoridade espiritual na minha vida. Eu sei que a bênção que vem para a minha vida passa primeiro por ele. Vem de Deus, passa por ele, depois vem para mim. Eu obedeço ele em tudo. Se ele falar comigo assim, Wanderley, abre um culto lá domingo, 7 horas da manhã. Domingo que vem vai ter um culto 7 horas da manhã aqui. Pode estar eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que a porta vai estar aberta e vai ter culto, vai. Por quê? Agora, outras pessoas, não, pastor, 7 horas da manhã. Irmão, você já parou para pensar? 7 horas da manhã, a Babilônia
Babilônia está cheia. Está cheia. Já estou falando lá no Apocalipse já. Babilônia, quem conhece o Apocalipse sabe o que eu estou falando, mas lá está cheio. Depois eu vou falar sobre Apocalipse. Vou fazer uma série sobre Apocalipse depois. Vamos preparar uma série sobre Apocalipse aí. Então olha só, Babilônia está cheia. Você passa 7 horas da manhã, está lotado. Lotado. Lá dentro, o estacionamento desse está cheio de carro, do lado de fora está cheio de carro e lá dentro está cheio de gente. Aí quando chega aqui, 8 horas na oração, está só assim, pastora Fernanda, irmã Maria, né? E a Babilônia está lotada. Para quando eu venho para a escola dominical, que eu passo na mão de Jesus. Mas voltando aqui, você não é obrigado a concordar com tudo, não. Mas você tem que obedecer tudo. É a Bíblia que diz, meu querido. É a Bíblia. Outra coisa que não pode faltar, agora vamos melhorar um pouquinho, né? A gente bate, depois a gente... Melhorar um pouquinho para você? Para mim também, né? Porque, como eu falo no seminário, sermão é uma via de mão dupla, ele vai e volta. O que significa sermão? Sermão, ser direção. Eu estou apontando, eu estou dando a direção, mas tem um dedo virado aqui para mim, aqui, ó. Então ele me aponta também, o sermão vem e bate. E o sermão, quando você está preparando o sermão, ele bate primeiro na gente, para depois ir para o outro. O sermão tem que mudar primeiro o pregador, para depois mudar os outros. Se não acontecer nada na vida do pregador, ele é apenas um orador. Orador tem lá no Senado Federal, lá no Congresso Nacional, lá tem lá na Câmara dos Deputados, lá no Tribunal de Justiça, onde a pastora Valéria trabalha, tem os oradores lá, né, os promotores de justiça, os advogados, são oradores, né? Com as suas retóricas lá, né, as réplicas, tréplicas, mas não sei o que lá, entendeu? Isso é um orador, mas aqui é porta-voz de Deus, é orador, é pregador da palavra, e o pregador da palavra ele precisa ser mudado e transformado primeiro, porque isso aqui chama púlpito. O que significa o nome púlpito? Sabe o que significa? Testemunho. Você está aqui, você testemunha da sua vida, você fala daquilo que você vive. Outra coisa que não pode faltar no seu kit de sobrevivência: alegria. Aí gostou, é a festa. Crente gosta de festa, gosta ou não gosta? Eu gosto. Por isso que eu estou indo para o céu, porque lá nós vamos fazer festa. Nós vamos fazer festa lá no céu, né, João? Festejar lá, vai ser bênção. Então, alegria, festa, não pode faltar no seu kit de sobrevivência. O Senhor, Ele sempre traz a provisão divina. O tempo todo. O tempo inteiro. O Senhor Deus, Ele traz a provisão divina para as nossas vidas. O tempo todo. Então nós precisamos nos alegrar. Alegre-se mesmo nas lutas. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, meu irmão. Alegre-se, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Para de andar de cabeça baixa, chorando, lamentando. Levanta a cabeça, olha para Jesus, se alegre nele, porque Ele tem vitória para você. Ele tem bênção para você. Deserto não é lugar de morada. Deserto é apenas passagem, porque a vitória está lá do outro lado. E Ele é contigo todos os instantes. Então se alegre. Josué 1,5 diz assim, ó: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. É que Deus está falando, assim como Ele foi com Moisés todos os dias no deserto, assim Ele é com você, meu irmão, assim Ele é comigo, assim Deus é conosco, Deus está conosco todos os momentos de nossas vidas. E Ele diz, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar.
O Salmo 23, no versículo 4, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, ó Deus, estás comigo, e a tua vara serve para quê? Para bater. E o teu cajado me consolam. Até a hora que Deus dá pancada na gente é para nos consolar, é para nos trazer para o rumo certo. E Ele tem bênção e vitória para mim e para a tua vida. Então, não pode faltar alegria. Mesmo se tiver difícil, se alegre. Confie, vai chegar a vitória na sua vida. Uma outra coisa que não pode faltar aí no seu kit de sobrevivência é o propósito pessoal. Quem tem propósito pessoal aí? Onde você quer chegar? Onde? Onde você quer chegar? Responde para você aí. Onde você quer chegar? Ficar no deserto até a morte? Ou você quer entrar em Canaã? Você sabe que tudo isso vai depender das tuas escolhas. Se as suas escolhas foram corretas, você vai chegar em Canaã. Você vai chegar no céu. Só que tem uma coisa aqui. Você continua com o seu livre-arbítrio para você decidir o caminho que você quer seguir. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses 3, 14 e 15, ele diz assim: ó, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Deus te salvou, meu querido. Ele te resgatou. Se sinta salvo. Fique alegre. Se alegre. Independente das circunstâncias, se alegre no Senhor. Se alegre nele. Confie nele. Tenha um objetivo pessoal de chegar no céu. Tenha um objetivo pessoal de recusar as coisas do mundo e caminhar rumo à salvação. Lá em 2 Coríntios 4,16, Paulo diz assim, ó, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renove dia em dia. O que ele diz? Mesmo se estiver doente, mesmo se vir a doença, mesmo se tiver perda, mesmo se tiver coisas ruins na nossa vida, o meu espírito, a minha alma não vai se abater. Continuarei firme em Cristo Jesus, rumo ao alvo da salvação. Só que muitas vezes a pessoa, quando recebe um diagnóstico médico, ao invés de continuar firme na presença, começa a resmungar, começa a chorar, começa a reclamar. Querido, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, continue firme, porque o mais importante é a salvação de nossas almas, do que este corpo, que é pó e ao pó tornará. Apóstolo Paulo em Coríntios 15, 19, ele diz assim, ó, se esperamos em Cristo, só nesta vida, se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que quer dizer isso? Pessoas que esperam coisas só na terra. Não espera Canaã. O que pessoas que esperam só na terra? Ah, se eu não prosperar, eu não vou servir Deus.
Se eu não for curado, eu não vou servir Deus. Se eu não passar num concurso ali, eu não vou servir Deus. Se eu não receber isso, é troca, quer barganhar com Deus. Quer passar no concurso público? Quer? Estuda que você passa. Vai estudar que você vai passar. Pastora Valéria é funcionária pública. Pergunta ela quantos anos que ela ficou estudando para passar num concurso. Pergunta ela, depois você bate um papo com ela e pergunta quanto tempo que ela estudou para poder passar no concurso público. E depois que passou, ainda esperou ainda ser nomeada. Foi chamada, ainda esperou, trabalhou um tempinho sem nomear ainda. Tá, né, o concurso estava quase para nomear. É difícil. Aí as pessoas querem os negócios assim, mas aí fala, se Deus não fizer. Querido, Deus faz. Mas a principal coisa Ele já fez. Ele morreu para a salvação da nossa alma. Para a salvação da nossa alma. Vou ler de novo. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que esperar em Cristo na glória. Deserto é lugar para sermos treinados e aprovados, porque do outro lado tem Canaã e é para lá que nós vamos. E chegando coisa boa para a sua vida. Fala para o seu irmão, está chegando coisa boa para a sua vida. Está chegando coisa boa para a sua vida. Deus tem vitória para a sua vida. Vem cá o pessoal do louvor. Eu queria que você fechasse os seus olhos.